Vamos falar um pouquinho ou muito sobre dores emocionais. Eu comparo dores emocionais com células cancerígenas. As células cancerígenas, o que são as células cancerígenas? São células mortas? Não. São células que crescem de uma forma desproporcional e inúteis. Elas não são nada. Ó, eu vou pôr a definição para você. Dores emocionais são como células cancerígenas que crescem rapidamente, sem função alguma, invade o tecido sadio, adoecendo e se alimenta do que é vital. Ela se alimenta de vida. Então, as dores emocionais são iguais. Elas só vão aumentando. O medo aumenta, a ansiedade aumenta, o sentimento de abandono aumenta, os ciúmes aumenta, tudo isso a baixa autoestima aumenta e vai invadindo áreas da sua vida que estão sadias, que eram sadias, e você vai adoecendo cada vez mais, se tornando uma pessoa frágil emocionalmente, uma pessoa que vai ter muitos relacionamentos interrompidos. Essa é uma das melhores comparações que eu posso te falar, porque como que você explica que uma pessoa cheia de potencial, como a gente vê muitas pessoas na Bíblia, porque eu gosto de pegar o exemplo de pessoas na Bíblia, como que um homem tão... Quando você vai para Israel, você vê os muros que ainda tem, no Muro das Lamentações, ou quando você vê as ruínas do templo de Salomão. É claro que naquelas ruínas você vê muito da megalomania de Herodes o Grande. Herodes o Grande era um homem. Olha, vamos falar as virtudes de Herodes o Grande. Ele era um homem. Por que ele é chamado de grande? Porque ele era megalomaníaco, mas ele era um homem de política, ele era muito bom. Ele era um homem muito bom, gente, em construção, arquitetura, engenharia. Que visão que ele tinha. Ele era um expansionista, enfim, ele tinha tantas virtudes, mas ele era tão doente emocionalmente que as virtudes dele e todas as características boas foram sendo anuladas, e hoje você só consegue lembrar de Herodes o Grande como aquele que, descontrolado, que matou a esposa, os filhos, achando que eles queriam pegar o lugar dele, o homem que mandou matar bebês. Imagina que loucura! O homem que matou a paixão da sua vida, que eu acabei de falar, Mariana e os seus filhos, e o homem que era louco, resumindo, era louco. Como que esse homem chegou a esse... Ele era uma pessoa insegura, a despeito de ter muito dinheiro, muito poder, ele era inseguro. De onde veio essa insegurança? De onde veio essa baixa autoestima? Então, se a gente analisar a vida de Herodes, que eu não vou analisar aqui, ele tinha sim, ele tinha a baixa autoestima, tinha uma razão de ser. Mas você viu que foi invadindo, igual uma célula cancerígena, foi invadindo todas as áreas da vida dele, todos os relacionamentos dele foram destruídos. É isso que as dores emocionais elas fazem, destrói tua vida profissional, tua vida espiritual, teus relacionamentos. Mas eu quero falar, eu anotei aqui, para a gente falar de algumas dores emocionais. Eu quero dizer aqui, ó, eu anotei. E vou citar pessoas que foram, algumas destruídas, parcialmente destruídas, outras, algumas permaneceram destruídas e outras quiseram a restauração de Deus. Eu vou citar a primeira pessoa aqui. Uma dor emocional que atingiu Sara, a esposa de Abraão, era justamente a que eu acabei de falar de Herodes o Grande. É uma insegurança pelo fato dela, dessa dor emocional, que era a vergonha e a humilhação. A vergonha e a humilhação produzem em você baixa autoestima. E de onde veio essa vergonha e humilhação? Do fato dela não poder reproduzir, dela não poder ser mãe. E quais foram os sintomas
de Sara com esta baixa autoestima? Era uma pessoa incoerente. Ela era uma mulher, ela se tornou uma mulher implacável. Ela precipitadamente, baseada nas suas dores, ela tomava decisões como, então Abraão vai ter filho com a escrava, mas depois ela mesma, quando você tem dores emocionais, você toma atitudes firmado nessas dores e depois você mesmo não dá conta da decisão que você tomou. Então, por exemplo, Sara falou para Abraão ter filho com Agar. Ela mesma não lidou bem com isso. Depois que ele teve filho com Agar, ela não conseguiu lidar com isso. Ela se sentiu mais humilhada ainda. Ou seja, quando você não resolve suas dores emocionais, vira uma bola de neve. Na sua tentativa de sair, você só piora. É como uma areia movediça. Quando eu era pequena, eu fui para um sítio, eu só via em filme essa coisa de areia movediça. Mas eu fui para um sítio, eu não sou muito de mato, porque eu não fui criada no mato, mas eu fui num sítio com uma amiga minha e o pai dela tinha avisado a gente que era pra gente não andar por determinados lugares, que era perigoso. E criança, né? E a gente foi. E não é que eu pisei num local que tinha areia movediça. Não foi igual filme, não, que eu fui afundando até aqui, não. Mas que eu afundei e fiquei presa, eu fiquei. Mas não correndo risco de vida, mas eu precisei de ajuda para sair daquele local. Eu fiquei assim até a canela presa. E minha amiga, que era criança como eu, não tinha força para me tirar. E ela teve que chamar ajuda e eu tive que ser retirada ali, né, com força de adulto. E o que eu tô dizendo é que as dores emocionais, elas só te atolam. Você precisa resolver. E não adianta só eu apontar as dores emocionais sem mostrar a saída. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso de Sara? Se eu tenho baixa autoestima, como Herodes, como Sara, como Gideão, o que eu tenho que fazer? Quais são? Não importa o porquê você tem baixa autoestima, porque você recebeu bullying, porque é uma diferença social que você viveu muito acentuada em determinado local e você se sentiu desfavorecido em relação às outras pessoas. Você, por exemplo, filhos de brasileiros, eu conheço muitos filhos de brasileiros que vão para outro país, então as crianças às vezes sofrem nas escolas e bullying por ser estrangeiro, uma falta de aceitação, rejeição, e então não importa qual o motivo de você hoje ter baixa autoestima, você se acha, a sua autoimagem, ela é muito detonada, você não consegue se ver como uma pessoa bonita, porque todos nós temos belezas diferentes, Deus não erra com ninguém, então é você que não enxerga o seu valor. Mas então como eu faço para sair dessa baixa autoestima? Número 1, vamos lá, passo número 1, autoconhecimento. Às vezes você não se conhece. No autoconhecimento, você vai... o que está incluído nesse autoconhecimento? Você precisa conhecer as suas dores, seus traumas, o motivo de você ter essa baixa autoestima, e todo mundo sabe o porquê, né? Segundo, nesse autoconhecimento, você tem que saber o que é que você tem de bom. Valorize o que você tem de bom. Eu não sou bom de oratória, mas eu sou bom para, sei lá, eu tenho talento para pintar, para desenhar, para escrever. Então você sabe qual é o teu talento. Não olhe para aquilo que você não consegue. Então, o terceiro passo é você também não se comparar com os outros. Isso tudo vai te ajudar a sair dessa areia movediça que é a baixa autoestima. Você para de se comparar, principalmente aqui nas redes sociais. Você é único, você é uma pessoa. Você não viu o recado que Deus te deu quando Ele te criou? Como que eu sei que eu sou única? Você não tem uma digital que ninguém mais tem. Você tem uma voz que tem pessoas que têm parecida, mas o timbre da tua voz, você sabia que é único? Então, você é uma pessoa única.
a mistura, a despeito de ter muitas pessoas com o mesmo perfil comportamental, a mistura, porque ninguém tem um único perfil comportamental, então a mistura, essa misturinha aí que você tem, por exemplo, 70% de colérico, 10% de melancólico em algumas áreas, essa misturinha que te torna uma pessoa especial e única. Então se valorize, se conheça, não se compare com ninguém. E você precisa saber a razão pela qual você está nessa areia movediça e toma uma decisão. Não, eu vou ouvir o que Deus tem a falar a meu respeito, assim como Gideão ouviu que Deus disse que eu mesmo não conhecia o talento. Gideão não sabia que ele era bom para liderar. Gideão não sabia que ele era bom de guerra. Tem muita coisa boa em você que você ainda não sabe. Então procure se conhecer, autoconhecimento. Mas eu não vou ficar só na autoestima. Eu vou fazer algumas outras lives falando de cada dor separadamente. Mas hoje eu quero falar de várias para ver onde que você se encaixa. Rebeca tem algo que nós chamamos, Rebeca também, uma das matriarcas. Rebeca, ela era frágil emocionalmente, mas nós temos nas nossas emoções, você pode escolher ser resiliente ou antifrágil, ou ser uma pessoa autoabandonada. E Rebeca tinha dores? Tinha. Ela tinha Labão na vida dela, que era cruel, era violento. Então ela tinha marcas. Quais eram as marcas de Rebeca? Se você analisar bem a vida de Rebeca, faltava toque, afeto, palavra de aceitação. Isso produziu que dor em Rebeca? Abandono, a dor da rejeição. Ela se sentia rejeitada, com certeza. Ela não se valorizava, ela se sentia. Então, quando você se sente abandonado, rejeitado, desfavorecido, você vai sempre aceitar o inaceitável. Você vai ter na sua vida síndrome de capacho. E a síndrome de capacho o mundo pode passar por cima de mim que eu aguento. E tem um dia que você não vai aguentar. Você pode aguentar um tempo com a síndrome de capacho, mas esse tempo vai acabar. Então, Rebeca, ela deixava Labão decidir a vida dela e fazer o que quisesse da vida dela. Esse irmão disfuncional, ela já tinha uma família disfuncional. Quem decidia não era o pai de Rebeca, e o pai de Rebeca estava vivo. Quem decidia era o irmão. E o irmão era violento, ele era cruel, egoísta. E vamos dizer que conviver com Labão era um narcisista. Então como é conviver com um narcisista? Como que uma pessoa que convive com um narcisista consegue ficar inteira? Se você não tiver o que eu acabei de dizer, você precisa ser uma pessoa que conheça esse fato, porque Rebeca, ela não encarou Labão, peraí, o problema está com Labão, não, o problema não está comigo, é ele que é um narcisista, você precisa aprender a se proteger, porque tem situações que não tem como você não viver com determinadas pessoas, tem situações em que você, porque como no caso de Rebeca, era o irmão dela, não era um amigo que eu posso decidir, não, eu vou ficar amiga ou eu não vou ficar amiga. Não, ela não tinha opção, ela tinha que conviver. E conviver com um narcisista não é fácil, mas é possível. Como? Não. Primeira coisa, você tem que, acabei de falar, você tem que entender que o problema é dele. Então, o narcisista, ele não se importa com as outras pessoas. Mas se ele não se importa com as outras pessoas, você não pode se deixar afetar por isso. Você tem que se importar com você mesmo. O narcisista, ele vai querer sempre manipular. A gente vai fazer uma live só sobre narcisismo. Mas o narcisista vai querer sempre te manipular. Mas se você se tornar uma pessoa segura, você não vai se deixar ser manipulada. Então, vamos voltar para o caso de Rebeca. Vou mostrar
um momento narcisista de Labão. Chegou a chance da vida de Rebeca. Era ela sair de casa, casada, né? Sair para casar com Isaac. Foi um presente de Deus. E por quê? Quem convive com pessoas doentes ficam codependentes se não se cuidar. Se você não se cuidar, você vai ficar tão doente quanto essa pessoa. Se você se cuidar, você pode até ajudar essa pessoa que está do teu lado. Então, quando chegou a chance, Rebeca, você vai sair da casa agora, chegou o dia, chegou a hora do teu dia feliz. Chegou, bateu na tua porta a oportunidade da tua vida. Isaac quer casar com você. Ela tinha aqui uma pessoa codependente, adoecida. Quando Labão começou a querer segurar, a não deixar ir embora, ela diria, minha vida é assim mesmo, eu vou continuar nessa situação. Rebeca foi firme. Quantas vezes eu já preguei em Gênesis capítulo 24 e 25, essa história de Rebeca me deixa sempre impactada, porque a resposta, se ela iria sair de casa ou não, dependia de Rebeca. Não era por mais que Labão tivesse impedido Rebeca de sair, chegou um momento que ele mesmo disse, é Rebeca que tem que dizer se ela quer ir ou não. E que bênção que Rebeca tirou força de onde ela não tinha. Rebeca, ela recorreu à sanidade emocional e ela disse, eu vou. Que força ela teve, porque Labão deixa sempre os narcisistas deixam sempre aquele sentimento de que você está errado, de que você é culpado, de que ele vai ficar frágil, prejudicado com a tua decisão. Mas não, Rebeca, ela teve segurança. Mas como que essa segurança ela nasce do dia para a noite? Não. Você precisa, dia após dia, gerenciar os teus pensamentos e proteger as suas emoções. Essa é a forma de você ficar sadio, você ter saúde mental. E assim, se você tiver saúde mental, mesmo no meio do caos, você vai ter força. E eu quero te dizer que você que quer saúde mental, na área de membros tem o curso de restauração emocional para te ajudar em todas as áreas. Deixa eu falar de outra pessoa, né? Noemi. Noemi, que dor é essa emocional? Noemi é a mulher que foi assolada por tragédias. Está no livro de Ruth. Noemi, primeiro ela foi assolada pela necessidade financeira, ruína financeira. E ela que tinha parentes, tinha uma vida tranquila em Belém, chegou uma crise e o marido dela tomou uma decisão. Não, nós não vamos passar fome aqui, tem comida. E não era muito longe, porque ela foi para a terra dos Moabitas, que é bem ali do lado, Jordânia, não é muito longe. Mas ela foi para outro país. E então essa foi a primeira perda da vida dela, porque quando ela chegou lá, era outra língua, outros costumes, não tinha amigos. E ao chegar lá, ela tinha comida, ela tinha recurso financeiro, mas foi uma sucessão de tragédias. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. É claro que nós somos pessoas que não fomos preparados para a perda. Sabe por que não? Porque o plano original de Deus é que nós fôssemos eternos. Não, nós temos a eternidade dentro de nós. Claro, quando você morrer, você não acabou. Você vai ou para o céu ou para o inferno. A eternidade está em você. Estou falando que nós fomos preparados. O plano original de Deus é você preparado para ser eterno no teu corpo. Esse corpo que tem aqui, ó, Adão era para não morrer, nem Eva. E então nós não fomos preparados, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou depois do pecado. Então nós não fomos preparados para perder ninguém. Por isso que dói tanto, por isso que é traumático você perder uma pessoa querida. E foi uma sucessão de tragédias, não foram mortes naturais. Eu não sei que a Bíblia não diz o quê, mas não é normal filhos em pleno vigor, que nem ainda eram recém-casados, eles nem tinham tido filhos ainda com os 2 filhos de Noemi.
Um não teve filho com Orfa e o outro não teve com Ruth. Por quê? Porque eram recém-casados. Então foi uma tragédia. Será que foi uma epidemia? Será que foi... Eu não sei, a Bíblia não diz. Só sei que Noemi viveu uma tragédia. Quando ela viveu essa tragédia, qual foi a dor emocional de Noemi? É a dor da tragédia e da perda. E o que isso provocou em Noemi? A dor da perda, a dor da tragédia. Provocou tristeza. Que tipo de tristeza? Uma tristeza inconsolável, uma tristeza profunda e que ela não conseguiu reagir diante dessa tristeza. Isso provocou o quê? Depressão. Como eu vejo que Noemi, ela teve depressão? Primeiro, pelas palavras que ela liberou. As palavras que ela liberou foram palavras muito de desistência. Ah, mas ela não desistiu, ela foi para Belém. Mas ela tinha desistido de ser feliz. Ela tinha desistido de sonhar. A esperança já não fazia mais parte da vida dela. Ela, sabe, no teu celular, quando você coloca modo avião, Noemi, ela colocou modo sobrevivência. Ela só vivia dia após dia. Ela respirava, mas ela não tinha mais sonhos e projetos. Então, uma pessoa, você vê os sintomas de depressão pela tristeza, você vê os sintomas de depressão quando ela exalta tudo que ela tem de ruim. Ela falou para Ruth e para Orfa: eu não tenho nada para dar para vocês, eu não vou ter mais filho, eu já sou muito velha. Então ela só falava coisas negativas. Ela não conseguia falar nada bom para aquelas meninas. Ela era uma pessoa boa, mas ela estava deprimida. Quando ela chegou em Belém e as pessoas viram e falaram: é Noemi, reconheceram que era Noemi, qual foi a frase que ela liberou e que mostrou que ela estava deprimida? Ela disse: não me chame Noemi, porque eu me chame de Mara. Mara significa amargo, porque eu saí daqui com as mãos cheias e eu volto, e Deus me tirou tudo e eu volto com as mãos vazias. Esse discurso de Noemi me chama muita atenção, porque a tristeza, ela distorce a realidade. Por quê? Porque quando ela saiu de Israel, ela não saiu, quando ela saiu de Belém, 10 anos antes, em 10 anos, em uma década, ela foi assolada por tudo, né? Problema financeiro, morre o marido, morre os 2 filhos. Então, quando ela volta para Belém, ela voltou para Belém porque ela ouviu dizer que tinha pão, comida, provisão em Belém. Mas quando ela disse que ela saiu 10 anos antes com as mãos cheias de Belém, isso é distorção da depressão e da tristeza, porque a depressão, ela torna o que é cinza, ela torna preto. A tristeza, ela é tão forte que você sorriu e o que é ruim na tua mente é pior ainda do que é a verdade, porque não era verdade. Ela não saiu com as mãos cheias. Se ela tivesse com as mãos cheias, ela não teria saído de Belém. Ela saiu de mãos vazias. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha pão. Por isso que ela saiu de Belém, tá vendo? Aí ela disse que ela saiu de mãos cheias, estava voltando de mãos vazias e que foi Deus que tirou dela. Peraí, não foi Deus, né? Foi a crise que não era uma crise individual, era crise financeira nacional. E como que Noemi, ela foi tirada da depressão? Porque a depressão, a ansiedade e o burnout são, hoje nós podemos dizer que é o mal do século. E como foi que Noemi, ela saiu da depressão? Tem coisas que é a gente orando, eu sempre falo para vocês, tem coisas que é orar e jejuar. Tem muitas coisas, maior parte da nossa vida, tudo a gente tem que orar e jejuar. Mas quem está deprimido não consegue orar. E aí que tá, quem está ao lado, o quanto pode ajudar. Quem está deprimido não consegue orar sozinho. O desânimo é tão grande, a falta de perspectiva é tão grande, a falta de esperança é tão grande que ele mesmo não consegue orar.
Aquela pessoa que está deprimida não consegue pensar sozinha. Ela vai precisar de alguém trazendo a memória dela. Coisas chamando atenção, não é brigando, chamar atenção olha, mas tem isso, olha, mas tem aquilo. Não, mas não é falar assim, você não tem a razão para estar deprimido, olha só, você tem isso. Não, não é por aí que se ajuda o deprimido, não. Quem ajudou foi Ruth. Primeira coisa que Ruth fez, mostrou o quanto Noemi era uma pessoa significante, o quanto ela foi importante na vida dela, e era importante. Não, Noemi, quando Noemi falou, vocês duas, porque quem está deprimido, tipo, ele quer se isolar. Ele quer se isolar e não quer. Ele quer se isolar porque ele está desacreditado de tudo e de todos. Mas, na verdade, ele queria que alguém insistisse e permanecesse do lado dele. Viu Eli, quando deprimido? Elias, quando deprimido, ele falou pro servo dele, fica aqui que eu tô indo pro deserto. E, por incrível que pareça, aquele que seria até discípulo, né, dele, ficou. Aí por que você está falando, por incrível que pareça? Porque ele deveria dizer assim, como Eliseu falou anos mais tarde, não vou te deixar, não vou te abandonar. Eu quero estar do teu lado, nem que seja calado, mas eu quero estar do teu lado, eu quero orar por você, eu quero segurar na tua mão, eu quero, sabe, insistir. E aí foi outra dor, né? Quando ele, mas espera aí, mas falou para não ir. Tá bom, falou da boca para fora, porque na verdade queria atenção, queria amor. E agora Noemi fez a mesma coisa com as duas noras. Falou, vocês podem ficar, podem voltar para a terra de vocês, tenham a vida de vocês, façam a vida de vocês, sejam felizes, eu abençoo vocês. Orfa foi rapidinho embora, mas Ruth não vou te deixar, não vou te abandonar, teu Deus é o meu Deus. Então essa foi a primeira coisa que Ruth fez, que ajudou demais aquela mulher que estava deprimida. O amor de Ruth, a companhia de Ruth. Ruth começou a andar com Noemi, talvez tenham sido 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros em silêncio. Mas ela estava ali do lado de Noemi, e Noemi sabia que ela estava ali, por amor, por escolha. Então, às vezes, pode ser você simplesmente estar do lado, já ajuda. Mas a pessoa quer ficar sozinha. Não quer, ela diz que quer, mas não quer. Outra coisa, a Ruth começou a ajudar. Ela começou a ajudar Noemi sem cobrar de Noemi. Peraí, você me chamou para cá, vamos trabalhar junto, né, Noemi? Fica aqui, Noemi, eu vou trabalhar para você. E ainda ela fazia coisas que arrancavam, ainda com um sorriso amarelo de Noemi, ela começou a arrancar. E daqui a pouco, com essas pequenas atitudes, Ruth começou a trazer pensamentos sadios à mente de Noemi, porque o deprimido não consegue pensar sozinho. Então ela começou a pensar, peraí, Ruth, peraí, minha sogra, eu fui lá no campo, encontrei com um homem, começou a contar coisas boas, né? Tirar Noemi daquele circuito fechado da memória, porque quem está deprimido só consegue pensar de manhã, de tarde, de noite em tristeza, em angústia, em desamparo, em solidão. E ela começou a trazer pequenas coisas boas para a mente de Noemi. Aí Noemi lembrou que ela tinha esquecido. É verdade, Boaz é meu parente, Boaz é resgatador. E de repente Noemi já está fazendo planos, né? É claro que isso não aconteceu tão rápido quanto eu estou contando, mas você pode ser a ajuda para uma pessoa que está deprimida. Quando a gente, porque a maior parte das vezes as pessoas condenam ou cansa de estar do lado de uma pessoa deprimida, mas são pequenas atitudes que vão fazer uma grande diferença. Eu não estou aqui com a pretensão de falar hoje de todas as dores e de trazer passo a passo sobre todas. Eu estou pontuando, nomeando, dizendo alguma coisinha sobre cada uma delas, para depois a gente poder explorar cada uma delas, né? Se vocês quiserem, eu vou estar aqui feliz e contente falando para vocês.
Olha aqui, voltando lá para baixa autoestima, eu tenho aqui anotado algumas coisinhas que vai ajudar muito. Baixa autoestima, você precisa se valorizar, só recordando, tá? Se valorizar, maximizar as boas coisas que você tem, não se comparar com ninguém, você é único e você precisa eliminar. Quem tem baixa autoestima tem uma necessidade neurótica de agradar a todo mundo. Foi assim que Arão quase entra bem, né? Entra mal, na verdade, para agradar o povo. Por quê? Porque Arão tinha uma baixa autoestima terrível. Voltei, tá? Na baixa autoestima. É porque eu queria dar mais esses pontos para baixa autoestima. Porque é um problema que eu vejo muito recorrente. E eu vejo em adolescentes, eu vejo em jovens, eu vejo em pessoas mais maduras, principalmente nesta busca da beleza ideal. Existe uma síndrome que se chama hoje, nesse mundo moderno, PIB, padrão de inatingível de beleza. PIB, PIB, padrão inatingível de beleza. Porque hoje, esse padrão que está sendo imposto, ele tem um alto custo, né? Harmonização, não condeno nada. Eu só estou falando que todos os procedimentos, que tudo bem, faz parte do avanço, é legal, mas isso traz uma frustração para muita gente que não pode, que fica comparando com quem faz. Isso traz, e para jovens está sendo terrível. E cada dia mais cedo, adolescentes querem fazer cirurgias, procedimentos com 17, com 18 anos, cada dia mais rápido. E isso pode virar um vício em busca de um padrão de beleza inatingível. Isso tudo é baixa autoestima. Então, o que é que você precisa fazer? Parar, diz um basta. Eu não preciso ter essa necessidade neurótica de agradar a todo mundo. Estava falando de Arão. Arão foi escravo. E como escravo, ele foi muito humilhado, ele foi muito ferido e ele tinha uma baixa autoestima violenta. Quando o povo disse para ele que Moisés estava demorando e era para fazer um bezerro de ouro, Arão cedeu à pressão para agradar as pessoas, porque ele estava tão alegre de ter agora o carinho, a admiração das pessoas, que ele não queria perder. Então, em nome de agradar as pessoas, ele se violentou espiritualmente e emocionalmente e fez aquele bezerro, quase perde a vida dele espiritual. Graças a Deus que ele se arrependeu, graças a Deus que Moisés ajudou e ele não perdeu a vida ministerial e nem as oportunidades que Deus estava dando para ele, tá? Então, olha, então cuidado, hein, com essa necessidade neurótica de agradar aos outros. Ainda na baixa autoestima, a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem uma autocrítica muito severa. Tudo ela acha que ela não consegue nada, que ela não faz nada bem, que ela não fala bem, que ela não se veste bem, que ela não tem uma roupa adequada para nenhuma situação. Tudo dela é ruim. Então, isso é uma autocrítica. Você é o seu próprio carrasco, né? É uma autocrítica terrível. Todo mundo é melhor do que você quando você tem baixa autoestima. Todo mundo se veste melhor do que você, todo mundo tem melhores oportunidades que você, todo mundo fala melhor do que você, todo mundo é mais agradável do que você. Aí você que tem baixa autoestima, você está num ambiente social e você vai ficar encolhidinho porque você se acha inadequado. Você se acha inadequado até para pedir na hora do cardápio, de pedir uma comida, você fala qualquer coisa, né? Tanto desvalor que você tem. Mas você precisa desenvolver o quê? Uma autoestima, você precisa aprender a se amar. Quem falou isso? Jesus. Jesus disse que nós precisamos amar o próximo da mesma forma que amamos a nós mesmos. Então, se eu amo a mim mesmo, eu digo para você que esse é um momento de autorrespeito. Quem se respeita coloca limites para não ser capacho, né? Você sabe até onde, não, isso aqui não vai me violentar, isso aqui vai me violentar. Você já viu que os adolescentes
que crescem, crianças que crescem em lares disfuncionais, onde não tem amor, não tem aprovação, não tem valorização, elas crescem muito frágeis. Aí elas entram na adolescência e querem agradar todo mundo por causa da baixa autoestima. É aí que muitos adolescentes se perdem em drogas, em prostituição, porque na verdade ele não quer fazer, ele só não quer ser diferente, ele quer ser aceito pelo grupo, é por causa da baixa autoestima. E como que você ajuda uma criança para ela não chegar? Eu acho muito interessante as pessoas falarem assim, ah, é aborrecente, não é adolescente, é aborrecente, todo adolescente dá problema. Se você cuidar da infância do teu filho, você vai ter um adolescente seguro, você vai ter um adolescente que se ama, você vai ter um adolescente forte emocionalmente e ele não vai cair tão facilmente em armadilhas, ele não vai entrar em rebeldia porque ele se sente protegido, amado, valorizado, todas essas coisas que nós precisamos. Então, cuide das suas crianças, já pensando nessa adolescência, que aí você não vai ter, com certeza, um aborrecente, você vai ter um jovem na sua casa, um futuro adulto muito bem estruturado, e é o bom trabalho que você fez na vida dele enquanto criança. Você precisa, então, nós temos hoje, eu falei de uma live anterior, mas eu vou só citar. Nós temos, desde a pandemia, uma síndrome que recebeu o nome de definhamento. Definhamento não chega a ser uma depressão, mas é um estágio intermediário entre o bem-estar e a depressão. O definhamento, ele ficou muito acentuado durante e pós-pandemia, porque como tudo foi interrompido, aniversário de 15 anos, casamento, projetos, viagens, férias, tudo foi interrompido sem prazo. E então jovens, principalmente jovens, foram acometidos por esse definhamento. Foi roubado deles quase 2 anos de convívio social. Para um jovem, para um adolescente, é muito importante o convívio social. Para todo mundo mas para eles é essencial. E eles não podiam mais ver os amigos, e tudo isso veio sobre eles em forma de um definhamento. O que é o definhamento emocional? É uma síndrome mesmo, assim como nós, como ansiedade, como burnout. O definhamento é um estágio de languidez. Deixa eu trazer outro nome para você, para ficar mais fácil para você entender. É um sentimento de falta de ânimo, é um desânimo. É um desânimo crônico e uma falta de esperança e falta de motivação crônica. Ele não consegue planejar e nem enxergar o futuro. Desmotivação geral, né? Não é assim, tipo, vai ter uma outra pandemia. Não, entranhou no coração essa desmotivação, esse desânimo, e isso precisa ser quebrado, isso precisa ser... Na hora que você dá nome, você começa a combater o problema, e aí o problema vai ser eliminado. Mas se você aprende a conviver como um pet, né, um bichinho de estimação, este aqui é o meu desânimo, essa aqui é a depressão, essa aqui é a ansiedade, você convive e aí se torna crônico na sua vida. Mas se você tomar uma decisão, não, já identifiquei, eu tô vendo isso no meu filho, eu tô vendo isso em mim, começa a trabalhar. E como que a gente trabalha em relação ao definhamento? É você ensinando e mostrando, aliás, foi o que Ruth fez com Noemi, levando Noemi a sonhar de novo, levando pouco a pouco, não foi de repente, pouco a pouco, ela foi motivando, mostrando coisas boas, porque quando você está deprimido ou com definhamento emocional, você não consegue ver nada bom acontecendo, você só vê coisas ruins, você só supervaloriza aquilo que é ruim.
E o que dizer então, porque o nosso tempo está se esgotando, eu tenho só mais 5 minutinhos com vocês, o que dizer de ansiedade? Ansiedade, meu Deus, precisa de uma live só sobre ansiedade, porque a ansiedade, muitas vezes vocês já me ouviram falar, a ansiedade faz parte do mundo moderno, a ansiedade, ela é pela aceleração da vida, essa síndrome de pensamento acelerado que nós temos, nós vivemos numa sociedade urgente, você recebe sinais de alerta de tudo quanto é lado. Entrou algo novo no TikTok, entrou algo novo no Instagram, no YouTube, entrou no WhatsApp e fora, isso só estou falando de redes sociais. Fora toda cobrança no colégio, cobrança no trabalho, milhares de eventos, milhares de compromissos, milhares de tudo isso gera em nós, e hoje o excesso de coisas que a gente tem, o excesso de conta que a gente tem, você quer comparar com o tempo de Jesus, né? Na casa de Pedro não chegava conta de luz, água, IPVA, IPTU, matrícula, uniforme, material. Já ficou cansado só de me ouvir falar, não é? Então, hoje nós temos mais motivos para sermos ansiosos. E não adianta você dizer, não, eu não tenho nada de ansiedade. Todo mundo tem um pouquinho aí de ansiedade, mas tem as pessoas que sofrem de crise de ansiedade e você não pode condenar, você precisa ajudar. E se você é esta pessoa que está vivendo com crise de ansiedade, você precisa entender que a ansiedade, Jesus cuidou com maestria deste problema. Se eu te levar lá para o muro dos espias, duas pessoas não tinham ansiedade, que era Josué e Caleb. Eles tinham esperança, perspectiva e sonho. Por quê? Eles tinham uma perspectiva realista e tinham um sonho de um futuro. A perspectiva realista o muro é alto, não vou negar, mas Deus é mais forte do que esse muro. Essa é a perspectiva realista de Josué e Caleb. E o sonho bom, do outro lado tem frutas, tem casas, tudo que Deus prometeu para nós. Então, eles estavam vendo o problema, mas eles também colocaram na balança a solução. Não deixaram a mente deles ficar solta e só pensar no muro, no gigante. Os outros 10 amigos deles, com crise de ansiedade, só conseguiam ver o problema, porque a ansiedade é o medo do futuro, é uma insegurança, é uma incerteza, um sentimento de incapacidade para enfrentar o monstro do futuro. Então, os 10 amigos só viram o tamanho do muro, o tamanho do inimigo, e eles viram o muro mais alto do que era, porque a ansiedade distorce, maximiza o problema e minimiza a solução. Então, os 10 espias foram derrotados pela ansiedade. Eles não foram, olha que interessante, eles não foram derrotados pelos gigantes, eles foram derrotados pela ansiedade. A ansiedade pode estar te derrotando. Você já acorda cansado, você tem sintomas no teu corpo, você tem sintomas nas tuas emoções por causa da ansiedade. Então, a ansiedade, no corpo você pode estar com taquicardia, sudorese, dor muscular, dor de cabeça. Isso são só alguns dos sintomas, problemas gastrointestinais, enfim, muitos problemas físicos. A ansiedade pode trazer também problemas, sintomas, né, no corpo, como eu falei, sudorese, uma taquicardia inexplicável. Agora, a ansiedade, ela também afeta as suas emoções, porque o medo fica exacerbado, o medo te domina os teus pensamentos, a insegurança, o medo e a preocupação. Tudo isso toma uma proporção que vai te dominar. Então, emocionalmente, você fica dominado pela ansiedade, fisicamente você tem sintomas e espiritualmente rouba a tua fé.
Aí Josué e Caleb olharam para a promessa. Os 10 espias continuaram olhando para o problema. Então, veja o que a ansiedade ela pode provocar. É claro que eu não falei, ó, vou falar aqui de algumas coisas que eu ainda não falei, são tantas, né? São as dores emocionais, a rejeição, eu não falei da dor da rejeição, a dor da solidão, os traumas, enfim, são tantas dores emocionais, mas é claro que eu não queria, em uma única live, falar de todos os problemas, mas eu só digo para você, que você tem um Deus que se importa com as suas emoções da mesma forma que ele se importa com a sua vida física e a sua vida espiritual. Deus, ele não está só preocupado que eu digo no sentido de ocupado. Ele não está só ocupado em trazer salvação. Ele trouxe já através de Jesus Cristo, mas ele chama todos para terem uma experiência e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O foco de Deus Pai não é só você ir para o céu. O foco de Deus Pai é que você seja curado enquanto você estiver vivo aqui na terra, porque na eternidade você tem o céu com a salvação, mas agora, o aqui e agora, você pode ter experiências de cura física, porque Deus cura, e você pode ter experiências de cura emocional, que é a restauração emocional. Por isso eu quero orar agora por você, mas saiba que no quesito restauração emocional você também tem a sua parte a ser feita. Eu vou fazer outras lives falando de problemas específicos, não falar em geral, mas de problemas específicos, mas eu quero que você também, se você quer entender um pouco mais sobre as suas emoções e o que você pode fazer para sair desse caos, tem o curso de restauração emocional na área de membros. Mas eu quero orar agora com você. Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso, como é bom saber que nós temos um Deus que se importa com as nossas dores, porque o Senhor Jesus, o Senhor viveu todas as dores. O Senhor viveu a dor do abandono, da rejeição, da humilhação. Senhor, o Senhor viveu a dor da solidão. O Senhor viveu a dor do medo, da ansiedade. O Senhor mesmo disse, eu sou homem de dores. Mas o Senhor carregou todas as dores na cruz do Calvário. Por isso eu apresento o coração ferido de cada pessoa que aqui está nessa live e peço que sejam restaurados, tocados. Tocados, Senhor, tira o medo, tira a ansiedade e coloca a paz no lugar. Tira a tristeza, Senhor, e derrama o óleo de alegria neste momento. Senhor, restaura a vida de cada um neste momento. Em nome de Jesus. Amém. E se você conhece alguém que precisa de ajuda, manda essa live, compartilha essa live. Não esquece também, deixa o seu like que ajuda tanto. E nós temos 5 grupos de WhatsApp. O link está lá nos destaques no meu perfil no Instagram, tem aquelas bolinhas assim, né? Quando você vê a minha foto no Instagram, no perfil, na página de entrada, tem aquelas bolinhas ali embaixo. Então, é ali, isso se chama destaque. Ali tem 5 grupos de WhatsApp. Se um tiver lotado, entra no outro. Porque aí você recebe 2 vídeos diários para você poder compartilhar de forma mais fácil com todo mundo. Tá bom? Um grande beijo. Desculpa por hoje ter sido na vertical, mas com certeza na próxima live vai dar tudo certo. Deus abençoe todo mundo e até terça-feira na nossa live e até amanhã, você que faz o devocional comigo às 6 horas da manhã.